Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Lucchesi e esse aqui é o Kowalski, hoje muito bem acompanhado. E estamos começando mais um Sextou Revista Asas, a sua playlist cultural aqui no nosso canal. Junto com os nossos parceiros, a Embraer, Dassault Aviation, Amaro Aviation, Elibras, Digex, Goodyear e Hangar 33. E se você curte e quer apoiar o nosso canal, assine a revista Asas e aí você também tem o complemento perfeito de informação, história e cultura. E se quiser, pode ainda fazer a sua doação através do Valeu aqui no YouTube. E não deixe de ipar o nosso vídeo, isso nos ajuda muito. Bom, e vamos lá, vai, sem mais delongas, porque pensar faz bem. Bom, você não vai precisar ser fã do Iron Maiden, como eu, para curtir essa história. A banda inglesa de heavy metal, que está para comemorar 50 anos de estrada, passou por aqui de novo agora no final de 2024, em 2 shows fantásticos no Allianz Parque. Eu e a minha filhota Vitória estávamos lá, que também foram históricos, pois marcaram a despedida do baterista Nico McBrain. Nessa vinda ao Brasil, o Iron não utilizou uma aeronave própria, o que já faz parte do folclore da banda, o Air Force One, que primeiro foi um Boeing 757-200 de prefixo Golf Oscar Juliette India Bravo, arrendado da Astreus, estreando na turnê de 2008-2009, Somewhere Back in Time. Substituído na turnê de 2011, The Final Frontier, por outro 757 da Astreus, o Golf Sierra Tango Romeo X-Ray. E então, em 2016, para a turnê de Book of Souls, o Iron adotou um 747-400, o Fox Golf India Tango Hotel, da Air Atlanta Icelandic. Como vocês sabem, o vocalista Bruce Dickinson é PLA, piloto de linha aérea, e geralmente é ele quem pilota o Air Force One. Quando eu conversei com ele em 2014, ele me disse que amava o 757, que na sua opinião tinha potência de sobra e era uma delícia de pilotar. O Bruce tirou o brevet, primeiro de PP, piloto privado, lógico, e depois de PLA, nos anos 90, aproveitando o tempo em que deu um tempo como vocalista do Iron. Ele, inclusive, fazia voos normais para a Astreus. Imagina, embarcar e ouvir, aqui é o capitão Bruce Dickinson dando boas-vindas, devia ser muito louco. Mas a Astreus fechou em 2012, daí até a troca do Air Force One. E só para completar sobre o Bruce, ele é dono de uma empresa de MRO, de manutenção, a Cardiff Aviation, que tem clientes como a EasyJet, a Ryanair, a DHL e outros. Mas voltando aos aviões do Iron, todos nós conhecemos esses 3 que eu citei, correto? Mas esse vídeo é sobre um outro avião da banda. E quem assistiu, como eu, a um dos shows da turnê de 2018-2019, Legacy of the Beast World Tour, vai saber do que eu estou falando. Isso, eu estou falando do icônico Spitfire colocado sobre o palco nos shows dessa turnê. Imagina o que foi ouvir Aces High nesses shows. E tem uma história por trás desse Spitfire. Tem e é espetacular. Por questões de transporte durante a turnê, o Spitfire era uma réplica inflável, mas feita com a mais avançada tecnologia disponível desse tipo, de jeito que não tinha nada da aparência daqueles infláveis que a gente vê por aí. E embora a banda quisesse o caça em tamanho real, depois de muitas conversas com a equipe da empresa responsável e os próprios técnicos da banda, foi aprovada uma réplica em 90% do tamanho, que daria um efeito melhor para o público ao estar sobre a banda no palco. Então, uns meses antes de começar a turnê, o pessoal da empresa foi mostrar o mock-up digital de como seria a réplica.
E é aí que a história fica bacana. Além de piloto, o Bruce ama a aviação e a sua história. Além disso, antes mesmo de entrar no Iron, ele tinha se graduado em História em 1981. E aí, olha só, eu conversei com ele manja muito mesmo, tanto de aviação quanto de história. Aí, quando ele bateu os olhos no mockup digital, tendo em mente que Aces High se refere à Batalha da Inglaterra, como ele próprio contou a David Wilkes do Daily Mail em agosto de 2018, Bruce se virou para a equipe de criação e perguntou se eles tinham mesmo certeza que aquele Spitfire era da Batalha da Inglaterra. Os caras ficaram confusos. O que você quer dizer? A pergunta do Bruce tinha sido retórica. Ele sabia a resposta. E aí ele explicou, abre aspas. Bem, esse tem canhões de 20 milímetros. E estes só foram instalados nos Spit bem depois da Batalha da Inglaterra. Fecha aspas. E aí perguntou, então, de onde veio esse Spitfire? O do mockup, né? Os caras assim, sabe, isso realmente importa? Um dos caras quis cutucar a onça, né? Fala sério. É lógico que sim, o Bruce respondeu. Se nós vamos colocar um Spitfire sobre nós, no palco, eu quero saber de onde ele veio. E aí os caras mostraram que haviam obtido pela internet, onde aquele Spitfire estava disponível como um modelo vetorizado 3D, etc. Como o Bruce disse ao Wilkes, isso é comum de se encontrar. Eu mesmo já vi pencas disso, inclusive em grandes empresas de aviação, profissionais de marketing, publicidade, etc., que raciocinam assim. Os caras pediram um Spitfire, isso é um Spitfire, então tá bom demais. Mas não para o Bruce ou o Iron Maiden, né? Então, vendo o modelo digital 3D original, os caras viram que era identificado com muita precisão por quem o tinha desenvolvido. Era um Spitfire Mark V-B, com número de série Alpha Alpha 853, entregue à RAF, a Força Aérea Britânica, em 1941. Depois, como o Bruce tinha dito, da Batalha da Inglaterra, que ocorreu no segundo semestre de 1940. Com estes dados, então, o próprio Bruce e algumas pessoas do staff da banda foram procurar o Museu da RAF em Hendon, um subúrbio de Londres, para descobrir a história do Alpha Alpha 853. E encontraram uma senhora história. O Bruce e sua trupe encontraram que o Alpha Alpha 853 operou na maior parte do seu tempo na RAF com o hoje famoso 302 Squadron, uma unidade composta por pilotos poloneses, alguns dos muitos aviadores do país que fugiram para o Reino Unido para continuar lutando depois da invasão da Polônia pela Alemanha nazista de Hitler em setembro de 1939. E quando o Spitfire foi entregue ao esquadrão em 1941, o comandante deste era um as, Stefan Wittörzenk, cujas vitórias incluíam 4 obtidas durante a Batalha da Inglaterra. Nessa época a unidade voava caças Hawker Hurricane. Wittörzenk sobreviveu à guerra e retornou à Polônia em 1948, mas foi somente em 1957, após o fim do stalinismo, que ele foi autorizado a se integrar novamente à Força Aérea Polonesa. Ele faleceu em Varsóvia, aos 86 anos, em 1994. Embora o Alpha Alpha 853 seja comumente identificado como o Spitfire de Wittörzenk, de fato, ele foi pilotado por outros pilotos do esquadrão, em ocasiões diversas. E numa verificação do livro de registros de operações da unidade, descobre-se que um dos pilotos desse esquadrão polonês que chegou a voar no Alpha Alpha 853 foi o sargento Władysław Gretkiewicz, que também recebeu condecorações por sua bravura e ações em combate.
E ao contrário de Viktor Senk, Grekirevich optou por ficar no Reino Unido após a guerra, casando-se com uma inglesa em 1946 e se naturalizando cidadão britânico em 1960. Ele inclusive mudou seu nome para Edward Edwards, olha só, e faleceu em 1984. Então, depois de conhecer toda essa história, o Bruce decidiu manter o modelo do Alfa Alfa 853 para estar no palco com a banda na turnê Legacy of the Beast World Tour. Como ele disse na entrevista que eu citei ao Daily Mail, abre aspas, o Spitfire é um símbolo da liberdade. Os poloneses eram pilotos de caça ferozes e, embora o Alfa Alfa 853 possa ter tido mais um papel de proteger e dissuadir do que aquele dos que participaram da Batalha da Inglaterra, a sua história e a daqueles que o voaram não devem ser esquecidas. Falou, Bruce! E essa foi a história do outro avião do Iron Maiden. Obrigado por estar aqui com a gente, comigo e com o Kowalski e com o Ed, no canal da Revista Asas. Cultura e história com aviação, como você só encontra em Asas. Um grande abraço e até o próximo voo.